Kylian Mbappé, campeão do mundo, artilheiro, craque do Real Madrid, principal estrela da seleção francesa. Mas existe um apelido que acompanha sua carreira há alguns anos e que gera muita discussão no futebol mundial. Alguns torcedores, jornalistas e até ex-jogadores passaram a chamá-lo de ditador. Mas afinal, por que o Mbappé recebeu esse apelido? Será que ele realmente tem tanto poder dentro dos clubes por onde passou? Ou tudo isso é apenas um exagero criado pela mídia? E mais importante, se continuar brilhando na Copa do Mundo de 2026, até onde Mbappé pode chegar na história do futebol? Hoje vamos analisar toda essa polêmica e entender os motivos por que muitos acreditam que estamos diante de um dos grandes talentos da história do futebol. Mas afinal, como surgiu o apelido de ditador? O apelido começou a ganhar força durante a passagem de Mbappé pelo Paris Saint-Germain, principalmente após sua renovação contratual em 2022. Naquele momento, vários veículos da imprensa europeia divulgaram que Mbappé teria recebido enorme influência nas decisões esportivas do clube. As notícias falavam sobre participação em decisões estratégicas, opiniões sobre contratações, discussões sobre planejamento esportivo e forte influência nos rumos do projeto. Mesmo sem confirmação oficial de várias dessas especulações, a narrativa cresceu rapidamente. Nas redes sociais, torcedores começaram a dizer que Mbappé mandava mais que dirigentes. Foi nesse contexto que surgiu o apelido. Obviamente, não se trata de uma acusação literal. É uma forma irônica utilizada por críticos para dizer que o jogador teria influência excessiva dentro do ambiente esportivo. E o caso Neymar e Messi aumentou ainda mais essa polêmica. A situação ganhou mais força porque coincidiu com um período turbulento do PSG. Na época, o clube possuía 3 das maiores estrelas do futebol mundial: Messi, Neymar e Mbappé. Muitos torcedores acreditavam que o projeto esportivo deveria ser construído em torno dos 3. Mas diversos rumores apontavam que Mbappé seria a principal voz do elenco. Toda vez que acontecia alguma saída, contratação ou mudança interna, surgiam especulações ligando o nome do francês às decisões. Isso aumentou ainda mais a imagem de que ele seria um dos homens mais poderosos do clube, mesmo que muitas dessas histórias jamais tenham sido comprovadas. Mas afinal, Mbappé é realmente um jogador difícil de lidar? Essa pergunta é muito interessante. Quando observamos entrevistas de treinadores e companheiros de equipe, encontramos versões bastante diferentes. Alguns descrevem Mbappé como extremamente competitivo, obcecado pela vitória, exigente com o desempenho e líder dentro do vestiário. Já outros afirmam que sua personalidade forte pode gerar conflitos. Mas existe algo importante: os maiores vencedores da história do esporte normalmente possuem características semelhantes. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Tom Brady. Todos ficaram conhecidos por uma busca quase obsessiva pela excelência. Por isso, existe uma linha muito tênue entre liderança e arrogância na percepção pública. Agora, chegamos ao ponto mais importante: a Copa do Mundo de 2026. Mbappé já possui uma carreira impressionante em mundiais. Em 2018, foi campeão do mundo aos 19 anos. Em 2022,
foi vice-campeão. Marcou 3 gols na final contra a Argentina. Terminou como artilheiro da competição. Pouquíssimos jogadores na história tiveram um início tão marcante em Copas do Mundo. E agora, ele disputa mais um Mundial em plena maturidade física e técnica. Se conseguir levar a França novamente à decisão e conquistar mais uma taça, seu nome subirá ainda mais nos rankings históricos. Mas onde Mbappé já está na história das Copas? Muitos especialistas acreditam que Mbappé está construindo uma trajetória inédita. Antes dos 30 anos, ele já acumulou números que diversos craques jamais alcançaram. Ele reúne características raríssimas: velocidade absurda, capacidade de decisão, regularidade, personalidade em jogos grandes. E existe um detalhe fundamental: ao contrário de muitos jogadores históricos, Mbappé começou a brilhar em Copas do Mundo muito jovem. E isso significa que ele ainda tem muito tempo para ampliar esses números. Mas afinal, quantas Copas do Mundo Mbappé ainda pode jogar? Mbappé nasceu em dezembro de 1998. Durante a Copa do Mundo de 2026, ele está com 27 anos. Isso significa que ele ainda pode disputar a Copa de 2030 com 31 anos, idade considerada perfeita para um atacante. A Copa de 2034 com 35 anos, ainda possível para atletas de elite. E a Copa de 2038 aos 39 anos, mais difícil, mas não impossível, principalmente considerando os avanços da medicina esportiva. Se sua carreira seguir sem grandes lesões, Mbappé pode chegar a 6 Copas do Mundo, algo extremamente raro na história do futebol. Mas ele ainda pode ser o maior jogador da história da França? Hoje, muitos torcedores apontam nomes históricos como Zinedine Zidane, Michel Platini, Thierry Henry, mas Mbappé já está se aproximando rapidamente desse grupo. Se conquistar outra Copa do Mundo, se mantiver regularidade no Real Madrid, se continuar acumulando títulos internacionais, ele terá argumentos muito fortes para ser considerado o maior jogador francês de todos os tempos. E Mbappé pode entrar no debate dos maiores jogadores da história? Agora, imagine este cenário: Mbappé encerra a carreira com 2 Copas do Mundo, várias Champions League, bola de ouro, recordes pela França, mais de 700 ou 800 gols. Nesse caso, seria impossível ignorá-lo nas discussões sobre os maiores jogadores da história. Talvez ele nunca consiga encerrar completamente os debates envolvendo nomes como Pelé, Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo, mas certamente passaria a ocupar uma posição privilegiada entre os gigantes do esporte. O apelido de ditador nasceu principalmente das especulações sobre a enorme influência que Mbappé teria adquirido durante sua passagem pelo PSG. Mas independentemente das polêmicas, existe algo que ninguém consegue negar: estamos diante de um jogador geracional. Um atleta que já conquistou uma Copa do Mundo, decidiu finais, bateu recordes e ainda tem muitos anos pela frente. A Copa do Mundo de 2026 pode ser mais um capítulo decisivo nessa trajetória. E se Mbappé continuar acumulando títulos e grandes atuações, talvez estejamos assistindo ao nascimento de um dos maiores jogadores que o futebol já viu. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Mbappé pode superar os feitos de Messi e Cristiano Ronaldo? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo da bola. Até a próxima resenha, um grande abraço.